Bom dia, hoje eu vou falar sobre sexo químico. O grupo é composto pela Ana Nunes, a Bruno Fernando, Helena, Isabela Gontijo, Juliana Oliveira Costa e Thiago Bernardes. O sexo químico consiste na prática do ato sexual após o uso de substâncias químicas, legais ou ilegais. As drogas normalmente utilizadas para isso são MDMA, GHB, poppers, etanol, cocaína, maconha, sildenafila, entre outros. O principal medicamento é o citrato de sildenafila, que é o Viagra ou pílula azul. Ela surgiu na década de 90 em Londres como um medicamento para hipertensão e angina. No entanto, a propriedade desse medicamento para a disfunção erétil foi a mais evidenciada. Então, o laboratório começou a fazer testes em homens de 18 a 87 anos nesse quesito, e foi percebido seu grande benefício. Em 1997, o FDA aprovou essa droga. A farmacocinética é dose proporcional. A absorção, ela é via oral, né? Ela apresenta uma boa disponibilidade. Recomenda-se que ele seja usado 1 hora em jejum, que é o que vai gerar o melhor efeito. Se ele for feito junto, se essa administração for feita junto com o alimento, vai retardar a absorção em 60 minutos, né, 1 hora, e vai gerar uma menor biodisponibilidade desse medicamento. A distribuição é uma boa distribuição. O principal metabólito que vai fazer isso, né, é o N-desmetil. Ele vai ser ligado 96% a proteínas plasmáticas. Essa ligação à proteína acontece independente da dose do medicamento que o paciente tomar. O metabolismo é feito pela CYP3A4, que é a via principal, mas existe uma via secundária, que é a CYP2C9. A concentração plasmática é de 40% e o tempo de meia-vida é de 4 horas. E o metabolismo é feito principalmente pelo fígado, né? A eliminação acontece 80% nas fezes, mas também acontece na urina. A farmacodinâmica, o Viagra ele vai atuar na enzima fosfodiesterase do tipo 5. Então, para ter a ereção, você precisa de uma vasodilatação para encher os corpos cavernosos no pênis. Aí, para ter essa vasodilatação, você precisa do relaxamento dos músculos lisos, que é gerado por uma queda de cálcio intracelular. Essa queda de cálcio é gerada por um acúmulo de GMP cíclico. Aí, o que acontece? O Viagra ele vai inibir a enzima fosfodiesterase do tipo 5, que ela faz a degradação desse GMP cíclico. O que isso vai gerar? Um acúmulo maior ainda de GMP cíclico por mais tempo, o que vai gerar uma ereção prolongada e não uma detumescência peniana prematura. Existem medidas públicas de controle para essa droga, que é um medicamento de tarja vermelha, que precisa de receita, mas essa receita não fica retida na farmácia. No entanto, no Brasil, ela é vendida indiscriminadamente, sem receita. Então, isso poderia ser um problema, né? Para homens que realmente têm a disfunção erétil, é uma droga muito boa, porque ela vai gerar esse grande benefício, né, na vida sexual desse homem, mas homens usam essa droga sem a real necessidade, né? E ela pode apresentar efeitos adversos, por mais que eles sejam raros, que pode ser taquicardia, cefaleia, rubor facial, congestão nasal, dispepsia, que ocorre principalmente por causa da vasodilatação. A segunda droga é a maconha. Eu vou falar bem brevemente, vou falar mais da farmacodinâmica, porque é a parte mais importante. Ela foi descoberta no Planalto do Tibete há milhares de anos. Na década de 20, ela passou a ter uma conotação negativa e em 1938 ela foi proibida no Brasil. A farmacocinética. A absorção é via intrapulmonar ou oral. Vai variar o tempo de absorção. Na via intrapulmonar é mais rápido, mas na via oral o tempo de meia-vida vai ser maior. A distribuição é boa, o THC é lipofílico, distribui bem nos tecidos, fica bem ligado a proteínas, o metabolismo é hepático, acontece em 2 etapas, a eliminação é principalmente nas fezes, mas pode acontecer na urina um pouquinho também, os metabólitos são diferentes. A farmacodinâmica, o THC é o principal componente psicoativo. Ele vai gerar uma sensação de bem-estar, relaxamento e vai aumentar a impressão sensorial, porque ele atua no sistema nervoso central. Como que ele faz isso? Ele tem 2 receptores, o CB1 e o CB2. O CB1 e o CB1, ele está mais presente no cérebro e no cerebelo. Então, ele vai gerar essa sensação de bem-estar, relaxamento, sem gerar
uma alteração respiratória e cardiovascular, porque no tronco encefálico ele é escasso. Ele reduz o influxo de cálcio e causa uma hiperpolarização dos neurônios. Isso faz com que as sinapses ocorram de forma mais lenta. Então, ele vai prolongar o momento de prazer do homem e retardar o orgasmo. Sem contar no efeito de vasodilatação periférica que ele tem também, então pode prolongar a ereção também. Existem medidas de controle, né? O plantio, cultivo, importação e exportação são proibidos no Brasil, mas a Anvisa autorizou alguns medicamentos importados com o cannabis, né? Mas para doenças crônicas específicas. E já em outros países ele é liberado. Existem impactos dessa substância na saúde pública, que está relacionada à condição de veículos, 50% de maior taxa de hospitalização, danos a terceiros e apresenta benefícios em pacientes com HIV, principalmente no controle da dor. Essas foram as nossas referências. Obrigada.